Bem-vindo à comunidade cristã Nova Vida. Boa noite a todos. Vamos começar o nosso culto com o hino A Paz do Grupo Logos. Sei que a paz do céu o Pai vai dar a todo aquele que a Cristo aceitar. Um novo dia então nascerá para uma vida nova cheia de amor. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que o tudo que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. Quando enfim chegar o dia mau, onde a dor parece até que vai vencer, lá no fundo então renascerá a paz que o mundo inteiro não entenderá. Certamente Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, tem sua mão sempre estendida para dar muito mais do que o tudo que alguém possa oferecer. Será dado a quem a Cristo receber. Amém. Vamos orar? Pai amado, obrigada por essa noite. Pedimos que o Senhor esteja com todos os nossos irmãos espalhados por este mundo, encorajando, fortalecendo, Senhor, confortando. Que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua palavra e também através das músicas cantadas, Senhor. Que o nosso coração possa estar cheio de esperança, cheio, Senhor, da Tua palavra, para que possamos prosseguir, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar então o hino Recomeçar Nova Estrada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar.
Vamos cantar agora o hino Há Momentos. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos no nome de Jesus. E clamamos no nome de Jesus. E clamamos no nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos no nome de Jesus. E clamamos no nome de Jesus. E clamamos no nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Vamos cantar agora a música O Mesmo Deus, né? Essa música fala, nos lembra, né? Que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, ele não muda. Nós mudamos, mas ele não, né? Vamos cantar? Se hoje acho falta e já não tenho dinheiro, bem, saúde ou mesmo paz, Deus sabe o que eu posso, em que me empenho. Sua fidelidade me refaz. Eu já estive antes tão carente, mas Deus manifestou-se tão fiel. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e o seu poder eterno além do céu. Se hoje acho falta e já não tenho dinheiro, bem, saúde ou mesmo paz, Deus sabe o que eu posso, em que me empenho. Sua fidelidade me refaz. Eu já estive antes tão carente, mas Deus manifestou-se tão fiel. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e o seu poder eterno além do céu. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, e o seu poder eterno além do céu. Uma boa noite para todos. Boa noite, irmãos. Nós vamos começar nossa breve meditação hoje na Palavra de Deus. E vou falar brevemente, resumidamente, de um tema com o qual eu também luto no dia a dia, mas tenho pensado e buscado a resposta de Deus e sabedoria para
melhorar um pouquinho a cada dia. Os irmãos já vão entender qual é o assunto, mas vamos orar agora e pedir a orientação de Deus para que Ele nos use e que Seu Espírito Santo possa trazer clareza às nossas mentes para compreendermos a vontade dEle, para termos uma vida melhor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque a Tua palavra é acessível a nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado, Pai, orientação. Nós te agradecemos porque o Senhor também tem intervido nas nossas vidas quando nós erramos. O Senhor tem sido misericordioso, nos perdoando e nos conduzindo, Deus, para o caminho, para fazer a Tua vontade. Somos gratos por isso, Deus, e rogamos agora a iluminação do Teu Espírito Santo, Pai, para cada coração, e inclusive o meu, para entender, Pai, qual é a Sua boa vontade nesse assunto que vamos tratar agora. Em nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo, como nós encaramos a nossa vida. E Salomão vive dizendo nos livros dele que a nossa vida é um sopro, nós somos como se fosse uma nuvem passageira, uma brisa, agora existe, daqui a pouco não existe mais. E nós sabemos que o bem mais precioso que uma pessoa pode ter é o tempo. Mas nós não sabemos usar esse tempo de uma maneira adequada, saudável, para que tenhamos uma vida leve e feliz. E uma das dificuldades está em como nós encaramos esse tempo que nós temos, a nossa vida. A Bíblia diz também em diversos textos que nós somos peregrinos nessa vida, nessa terra, e nós estamos aqui de passagem. Ora, se nós estamos de passagem, então nós não temos que ficar acumulando coisas e gastando nosso tempo em ter coisas, acumular coisas e criar raízes. Por quê? Porque nós estamos de passagem. Então esse é um primeiro ponto. E eu quero usar aqui uma ilustração que o João Bunyan coloca no livro dele, O Peregrino. Recomendo, inclusive, se alguém não leu esse livro, que leia. Mas ele faz ali uma comparação da vida do cristão no seu dia a dia, personificando as dificuldades que nós encontramos, os inimigos da nossa alma, aquilo que nos impede de seguir rumo ao céu, à eternidade. E o personagem, o peregrino, ele está sempre com uma mochila nas costas. E eu queria usar essa ilustração pensando em nós como esse viajante que anda a pé. Uma mochila nas costas, então provavelmente você vai colocar nessa mochila somente o essencial, aquilo que é indispensável, aquilo que você consegue carregar e que não vai trazer grandes dificuldades para a sua viagem. Então o que eu quero agora iniciar aqui, na verdade, é instigar os irmãos, como eu disse no início, inclusive eu, a meditar sobre o que carregamos nessa mochila. Se nós não estamos colocando peso demais, coisas que vão nos impedir a nossa jornada, vai dificultar a nossa jornada. Nós vamos falar brevemente sobre algo que, se não cuidarmos, pode tornar nossa jornada cansativa, demorada e penosa. Nós vamos falar sobre essa questão do tempo. Tem uma pesquisa da Universidade de Lyon, na França, essa pesquisa data de 2017, que eles dizem que nós, seres humanos, na grande maioria, vivemos hoje 70% no passado, 25% no futuro, sobra apenas 5% para viver o presente. Ou seja, nós ficamos com a nossa mente presas a fatos passados, nós ficamos com a nossa mente ansiosa
por coisas que ainda não aconteceram, que vão acontecer, e nós vivemos e desfrutamos muito pouco aquilo que realmente nós temos, que é o hoje. Porque o tempo que nós temos é o agora, é o presente. O ontem passou, nós não temos domínio sobre ele. E o amanhã ainda não chegou e nós nem sabemos se estaremos lá. E nós estamos então ansiosos e a nossa mente fica presa nessa armadilha que se torna um ciclo vicioso e se torna um hábito de vida, né? O presente é o único momento que realmente existe para nós. Mas a forma como vivemos pode nos impedir de vivermos esse momento, esse presente, né? Viver um momento de cada vez nos dá a oportunidade de aproveitar melhor tudo o que nos acontece, cada experiência que temos. Devemos olhar o ontem como referência e o amanhã como alvo. Mas a verdade é que nós, às vezes, ficamos presos em fatos que aconteceram no passado, né? Por exemplo, a repetição mental de eventos e experiências passadas nos consome energia e disposição importantes para a nossa saúde e nosso bom desempenho no agora. Então é assim, tem muitas coisas que podem nos prender ao passado. Sentimento de culpa, mágoas, decepções, frustrações, coisas ruins, experiências ruins que nós tivemos, situações de dificuldade, privações de toda sorte, mas também tem coisas boas que aconteceram no passado e que nós nos prendemos a elas. Então aquele saudosismo por coisas que às vezes a gente fala, poxa, mas no passado era tão melhor, e aí a gente fica voltando a nossa mente para essas coisas e isso nos impede de desfrutar o hoje. Então nós vivemos muito pouco hoje. Da mesma forma que a expectativa exagerada pelo que vai acontecer no futuro também cria tensões e ansiedades que nos roubam energia, disposição e a alegria para realizar e desfrutar no presente. Como eu disse, é o tempo que nós temos. O que realmente nós temos? O presente. E mentalmente, nós depositamos 5% da nossa energia, da nossa concentração para viver o presente. 1 Pedro 5,7 nos orienta a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Então, se estamos preocupados com alguma coisa que vai acontecer no futuro, ou ansiosos por aquilo que ainda não aconteceu, nós temos um escape. Levar a Deus em oração, colocar nos pés dele, entender que ele cuida de nós e vai cuidar no futuro de cada detalhe da nossa vida. Mateus 6, na oração do Pai Nosso, se você observar bem ali, aquele trecho, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, hoje é o momento. E Deus vai cuidar de nós. Nós temos diversas passagens na Bíblia que falam que Deus está atento a todas as nossas necessidades e que todas elas vão ser supridas. E isso Deus falou e Ele vai cumprir. E Ele já tem cumprido isso nas nossas vidas, né? Com relação ao passado, sentimento de culpa, frustração, 1 João 9, nós conhecemos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E daí eu vou também para um outro texto da oração do Pai Nosso também, aquele trecho onde ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, Deus dá para nós aí uma solução para o nosso eventual sentimento de culpa, de frustração, de perda de alguma coisa que aconteceu no passado, mas Ele dá também para nós a saída
se tem alguém que nos prejudicou de alguma maneira e nós carregamos isso, Deus fala também para nós perdoarmos. Então, liberar o perdão, deixar esse peso, tirar isso da mochila, não é? E Tiago 4, do versículo 13 ao versículo 15, está falando sobre o planejamento, né, do futuro. Vamos abrir lá. Tiago 4, do versículo 13 ao 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, jamais a Bíblia nos diz para não planejarmos, mas nós não podemos confiar no nosso planejamento. Nós temos que confiar e depositar essa esperança em Deus. Então nós vamos planejar e, se Deus quiser e estivermos vivos, vamos fazer isso ou aquilo. Ou seja, Deus deve fazer parte do nosso planejamento no futuro. Isso torna também o peso que a gente carrega na mochila mais leve. E essa prisão no passado e essa ansiedade pelo futuro também é um grande vilão que nos rouba a alegria. Por quê? Porque se nós ficamos presos ao passado e ansiosos com relação ao futuro, nós não conseguimos ver as bênçãos e aquilo que Deus tem nos dado. Nós deixamos de ser gratos, nós deixamos de ser alegres e nós ficamos o tempo todo achando que está faltando alguma coisa e aí nós não vivemos o presente. E no presente Deus tem nos abençoado, tem nos dado suprimento, tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem cuidado de nós em momentos fáceis ou não, tem dado alegria, famílias, mas nós deixamos de ver tudo isso perde um pouco o brilho, justamente por estarmos presos a fatos passados e também ansiosos por coisas que ainda não vieram. Vamos abrir lá em Filipenses 4 e vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. A Bíblia diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, se nós pararmos realmente para pensar, e eu sei que é difícil às vezes para a gente se desprender de coisas e experiências que nós tivemos, mas se pedirmos a Deus, Ele vai nos dar graça e vai nos dar orientação e vai nos mostrar o caminho para que a gente comece a se desprender dessas coisas. Também pedir a Deus e colocar nas mãos dele aquilo que está tirando a nossa paz em relação ao que vai acontecer no futuro, também vai trazer essa alegria e essa paz que Deus promete aqui. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e os vossos corações em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós aprendamos realmente a viver o presente. Presente é cada dia que Deus nos dá. E lembrar que a cada dia que Ele nos dá, Ele renova suas misericórdias e Ele cuida de nós como sempre tem feito. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê ilumine nosso caminho para a gente ter esse entendimento e sabedoria para a gente fazer isso de uma maneira prática.
Vamos orar uns pelos outros, porque nós sabemos que realmente não é fácil, mas é um exercício que a gente pode começar a fazer agora. Que Deus nos abençoe. Boa noite, irmãos.